Bem-vindos ao Cinema Aqui, eu sou o Rodrigo Monteiro, sempre Mas com o vamos meu lá, então. Quem editor vai começar aí a pauta? Vinícius A, Carlos. A Flávia tá a com Flávia delay, ficou hein? atrasada. A Flávia tá com delay. Sem problema, Flávia, vai assim F5. pro podcast. Com Vinícius Carlos Vieira, nosso editor de sempre, à minha direita. Boa Ah, noite pra todo mundo. hoje também com a Flávia Sá. Hoje, como é um assunto sério e eu não quero ofender ninguém, eu vou levar a sério. Tá bom, quero ver. Também com a Flávia Saad, nossa cota feminina, segundo ela mesma, instantes antes de começar a gravação. Tudo bem, Flávia? Oi. E o setor jurídico do Cinema Aqui, que veio aqui hoje pra gente não tomar nenhum processo de dubladores, Ricardo Vieira. Boa noite a todos os espectadores da Twitch, da internet brasileira. Boa noite, Vini. Boa noite, Flávio. Podosfera, tem que falar podosfera. Da podosfera, que nós estamos Podosfera, bombando. perdão. Nós estamos Da bombando podosfera. no TT Player, hein? Eu não sei que player é esse, mas a gente tem muita audição Spotify, lá. contrata nós. Tamo junto. A gente tem muita audição no TT Player. E hoje nós... Se o Spotify me contratar, eu recuso, só pra... Se o Spotify me contratar... Mentira, eu não vou recusar, não. Eu finjo que nunca vi a treta do Joe Rogan. Joe quem? Já passou um panão, já tá tudo certo. Isso aí. Neil Young já tá voltando. A Flávia caiu, mas ela já vai voltar. A Flávia caiu, mas ela já volta. E vamos lá, nós estamos aqui hoje para falar sobre a grande polêmica das redes sociais nos últimos dias, levantada pelo segundo maior crítico de cinema do Brasil, terceiro, na verdade, maior crítico de cinema do Brasil. Primeiro, Vinícius Carlos Vieira. Segundo, Rubens Evaldo Filho. Terceiro, Pablo Vilaça. Rubens Evaldo tá morto. Rubens Evaldo morreu. Eu sei. Eu não tô falando só dos vivos, então, tô falando da história. Da história? Exato. Tá história. E terceiro, Pablo Vilaça. Tá então... Eu gosto do Pablo, não posso falar mal dele. Não. Por que a gente tá aqui? Esses dias, Pablo Vilaça começou a fazer um monte de comentários sobre dublagem nas redes sociais, principalmente no Twitter. Desencadeou uma série de comentários, uma briga e virou o assunto da semana entre a galera que acompanha a cultura pop no Twitter, falando dublagem é uma bosta, dublagem destrói, dublagem é perfeito, parem de xingar minha dublagem. Então a gente veio aqui pra discutir a dublagem, Vinícius Carlos Vieira pra defender a dublagem e Ricardo pra criticar. A gente vai fazer uns debates tipo do Inteligência Limitada, colocando um ateu, um cristão e um agnóstico. Então, pra vocês entenderem, o Vinícius seria tipo o nosso Nando Moura e o Ricardo nosso Nicolas Ferreira. Então, é mais ou menos. Ai, Muita cara, gente que você colocou. eu me perdi no meio das referências. Eu não sei nem mais onde eu tô. São minhas referências de debate em 2022. Desculpa. O Ricardo é o Cabo Daciolo. Glória a Deus. Eu sou o Emael. Tá, beleza. Ai, meu Deus, a gente destrói esse programa cada Tô dia. mais pra Enéas e você... O Ricardo é o Enéas. Aproveitar que a Flávia voltou e ela é a Bia Kisses do nosso debate. A Flávia é a Bia Kisses dessa discussão toda. Perfeito, já fechou o nosso debate Inteligência Limitada aqui, tá bom? Nenhuma Cátia Abreu você teria capacidade de colocar. Cátia Abreu é o Rodrigo. Não. Tá. Na verdade, eu sou o Rogério Vilela, né? Que é o intermediador do debate. O cara que fica Eu não sei do que tu tá falando. O cara que fica 2 horas sentado com a mão no existe queixo ouvindo, assim. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu não consumi Não sei esse quem tipo são de essas conteúdo. Saindo da live, eu vou te mandar um vídeo muito bom de Nando Moura discutindo com Nicolas Ferreira no Inteligência Limitada. Aí você vai entender todo esse contexto, toda essa referência, que é uma grande referência do YouTube, tá bom? Não vou, não quero. A elite intelectual política do Brasil. E aí a gente tá aqui hoje pra esse debate de dublagem, que apesar de todas essas referências, parece a gente quer discutir seriamente a dublagem, Eu prefiro tá? não. Eu prefiro não, é ótimo. Ela tá com delay, mas ainda assim é precisa. Se posicionando sempre. Sempre se posicionando. Algum dia a Flávia consegue. Infelizmente a gente falou que ela é o Jeff Bezos de Santos e o Jeff Bezos tá fazendo tudo pra derrubar ela da live na Twitch. Então, vou começar então colocando um negócio aqui. Então, eu ia falar, quem quer começar falando sobre a dublagem?
Por que, que a Vamos gente lá. tá discutindo dublagem desse Ricardo jeito? começa. Porque hoje eu sou só ódio. Eu passei no posto de combustível, falei assim, ó, põe 100 mango de ódio em mim. Eu sou só ódio. Então vamos lá, ó. Cara, para começar, que baita briga idiota, de novo. O Pablo fala a mesma coisa desde 2012 a respeito dessa opinião dele. Não, desculpa. Eu quero salientar um negócio. O Pablo está certo desde 2012. Pode continuar agora. Então, ele estando certo desde 2012, já são 10 anos, gente. Aí requentou, e olha que incrível. Eu acho que nenhuma boa ação sai sem punição. Por que rolou essa treta toda? Ele fez um comentário inócuo sobre, nossa, Big Brother. Ele foi se meter no caldeirão do demônio e falou assim, olha, cara, o líder ganha filme dublado, eu achei que tinha que ganhar coisa boa e não punição. Pronto, abriram-se as portas do inferno, baixou tudo e estão requentando coisas. E foram para um lado completamente absurdo de capacitismo, preconceito, elitismo do Pablo, e não sei o que lá. Você fala, cara, o que vocês estão bebendo? Eu queria um gole disso. Eu acho que é uma quantidade enorme de pessoas dando opinião sobre um assunto que elas não fazem a mínima ideia do que elas estão falando. É maravilhoso, é incrível. É exatamente isso. É incrível, é assustador. É o Twitter, né? Bem-vindo ao Twitter. Por isso eu a não minha- tenho nenhuma conta no Twitter. Por isso a minha referência de debate foi aquela. Flávia, acompanhou o começo eu da queria treta? só falar sobre o que é o Twitter. Eu tô há 20 anos criando conteúdo na internet. Eu tive meu primeiro blog em 2001. Essa semana eu viralizei no Twitter falando a maior besteira da minha vida. Esse é o Twitter. Eu fui parar no Sebastião Salgados, no Petinder. Cara, um monte de gente, um monte de cara aleatório me seguindo com a maior besteira que eu já falei em toda a minha vida. E o que você falou? Explana pra anos. O gente. que você falou? Fala pra gente. Eu não sei, eu não Era um meme, tipo, na verdade não fui nem eu que postei primeiro, alguém postou lá na minha timeline, era alguém com poucos seguidores, eu tenho um pouquinho mais, que era tipo, fale o que, alguma coisa da sua época sem dizer quando você é velho, uma coisa assim. E aí eu falei, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Foi isso que eu falei. E aí, tipo, esse print foi parar em várias páginas. E esse é o Twitter, entendeu? Você uma coisa muito sem, tipo. Mas do que é beijinho, beijinho, tchau, tchau? É do quê? É do quê? Eu não sei, não é da minha época. Só vou corrigir a Flávia, hein? Não foi isso que ela tweetou. Não. Estou vendo aqui, hein? Nem a Flávia sabe. Foi. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Foi isso. Esse mesmo. Também, mas 228 RTs, 110 curtidas e mais de 50 comentários. Flávia é um hit no Twitter. O Twitter não foi tanto, mas é que quando foi parar no Sebastião Salgados, o meu direct, enfim, todas as minhas redes não paravam. Mas assim, você tá no banheiro um dia e aí você fala, pô, que legal, vou dar RT nisso aqui. Eu tive essa experiência. A primeira coisa que me vem na cabeça. Exato. E aí você irrita, sendo que você é uma pessoa muito mais inteligente do que isso. Sim. Mas Exato. é que você não pôs legenda, por isso que o pessoal não entendeu. É verdade, é verdade. Mas como a gente está falando do lance da dublagem, sim. Eu assisto filme legendado desde bem nova. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu consigo inserir a minha filha, que tem 9 anos, né? Sempre falo dela aqui, Filipa, sócia remida do cinema aqui, né? Nossa crítica infantil. Especialista em animação. Especialista em animação, aliás, assistam Encanto, muito bom. Você consegue inserir as crianças, né? Um dos jeitos com os quais eu consigo me conectar com a minha filha é colocando ela para assistir os filmes que eu gosto, que são os filmes da minha época que eu falo, né? E tem que ser em versão dublada. Então, o momento de conexão entre eu e ela não seria possível se não fosse um filme dublado, tá? Uma série dublada, por exemplo.
Porque ela ainda não tem, ela sabe ler, mas ela não tem, obviamente, a agilidade suficiente para ler uma legenda, né? E é como o Ricardo estava falando, né? Você acaba excluindo não só as crianças, mas um monte de gente que às vezes realmente não é que não tem nem habilidade, né? Mas até às vezes alguma patologia que você não consegue ler, né? Não sei. Vai Eu não começar. vou entrar nessa celeuma. Eu não vou. Eu falei que eu vou ser educado hoje, eu não vou falar mais nada. Não, Ô, mas Vinícius, o que a Flávia coloca é exatamente esse Então meu seja ponto educado. também. Não, eu acho que assim, a dublagem é um mal necessário. A gente não pode ser arrogante a ponto de colocar a nossa régua para julgar o público completo. Porque, por exemplo, eu sou bilíngue, formado, tenho 2 faculdades, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É obviamente que eu prefiro filme legendado. Tenho cultura cinematográfica grande, mas a imensa maioria não é assim. E muitas vezes é o único acesso que esse povo tem a filme. Então deixa ser dublado. Não, pelo amor de problema. Deus, vocês estão indo para um caminho muito errado, cara. Real, vocês estão indo Começa aí, o Nando Moura, vai. Vocês estão indo num caminho muito Fala o que você errado. quer falar. Porque, assim, óbvio que precisa ter um filme dublado. Lógico que precisa ter um filme dublado, ainda mais no começo da idade ali. Você vai precisar ver o filme. Você quer ver o filme, você tem 4, 5 anos. Às vezes você quer ver um filme um pouco mais complexo, até sei lá, que nem é muito mais complexo, sei lá, Guerra nas Estrelas, algo que já dá para você ver ali. E você não vai ter essa capacidade de ler a legenda, tudo bem, faz o dublado. Você tem a TV é dublada, tudo na TV é dublado, tudo na TV aberta é dublado, tudo sei lá, nos streamings é dublado. Os DVDs sempre tiveram as trilhas dubladas, etc. Não é o problema. O problema é que a hora que você tem uma certa idade, e eu gostaria muito de ficar falando de cinema. É óbvio que depois a gente vai explicar na pauta, eu até coloquei para a gente tentar entender que tem umas diferenças, né? Mas assim, em termos de cinema, a partir de uma idade que a pessoa não precisa mais do dublado. E aí o não conseguir ler a legenda não é porque a pessoa não consegue. A pessoa não consegue, ela treina e consegue. Esse negócio de mas tem analfabetismo, tem, mas a pessoa, a grande maioria das pessoas que são analfabetas, elas não vão ter esse poder econômico para ir no cinema. A gente está falando de cinema. Não está falando de cinema em casa na tela quente, a gente está falando no cinema. Cinema é um programa hiper caro, então assim, o meu problema e meu problema também não é ter uma sessão de dublado. O meu problema é ter todas as sessões dubladas, porque como as pessoas querem ver dublado, então você cria um vórtice em que isso vai ter dublado. E aí o dublado está destruindo o filme. E aí você é obrigado a ver o filme destruído, porque uma quantidade enorme de pessoas, por preguiça, não vão ler, porque elas não querem ler nenhuma legenda, não querem ler uma revista, não querem ler um jornal, um livro, a bula da receita e nem a legenda. Então, porque essas pessoas não querem ler nada, então todo mundo tem que ver o filme destruído por causa delas, pelo amor de Deus. Então, dá uma opção, põe uma sessão ali, sei lá, estrear em 10 salas, põe 10 horários, põe um horário dublado, não é um problema. Isso nunca vai ser um problema. O problema é isso virar o correto. Não, o certo é ser dublado. Não, o dublado é 90. É lógico que tem uma série de casos, né? Mas esses casos são minoria. A maioria das pessoas que não que querem ver dublado é preguiça, é maluco que não quer ler nem a legenda. A gente não pode cair na exceção. A exceção é o pessoal. E para essa exceção, abre-se uma exceção, faz um outro rolê. A Flávia ficou tão revoltada com você que ela até fugiu da live. Ela até fugiu de Mas mim. eu acho que você... Eu concordo em partes com o que você disse da questão do analfabetismo. Assim, eu provavelmente não, sou a pessoa aqui que menos entende disso, mas é uma coisa que eu tinha conversado com você antes da gente pensar em fazer uma live sobre isso. Eu acho que tem uma questão muito forte do analfabetismo cultural também. O cinema tem uma coisa muito de... Ele não é
igual o texto do Pablo Vilaça, que a gente leu, usou de referência, várias coisas, ele fala muito do cinema enquanto pro fã de cinema, amante da sétima arte, que é um ato de amor ao cinema. Mas o cinema também é o rolê da galera. E de muita galera que é analfabeto funcional. Então eu entendo. Discordo Cara, completamente. é Em termos meu. de número, não é. Cara, é meu Em termos de círculo. número, É não meu é. círculo. Tipo, é um Não, monte de mas o teu analfabeto círculo é funcional. exceção, Rodrigo. Não sei se é Você exceção, não é, cara. você não é o todo. Eu Não não é, sei se fica é no exceção, cinema esse que é lá. o ponto. Não, lógico que não. Você não é exceção. O alfabeto funcional que vai no cinema ou o analfabeto que vai no cinema é completa exceção. Isso É é o cara, óbvio, não é o tem cara dúvida. que entra lá pra ver a árvore da vida porque viu o O Brad cartaz Pitt. com Brad O Brad Pitt Pitt. e sai. Ok, vamos lá. É a Eu maioria? tava na sessão. Não, eu tava na sessão de Árvore da Vida. A sessão tava lotada. Saíram 6 pessoas. Só que tinha 200 lá dentro. É isso que eu tô falando. A exceção não é a minoria. Não é a maioria. A exceção é a minoria. O analfabeto, o analfabeto funcional, esse pessoal, ele é a minoria do cinema. E não precisa tirar a sessão dublada deles. Eu, Deixa lá a sessão dublada. Só que toda a sessão dublada é um vórtice de destruição do cinema. a minha As dúvida é pessoas se têm que essa galera é tentar. a minoria. Eu É acho lógico que que é a não. minoria. Pô, cara, é 30 mango o Discordo. ingresso do cinema. E Não dá pra daí, Discordo essa. de você, mano? Vini. Desculpa. A O que imensa tem de. maioria hoje que vai ao cinema, qual que é o perfil que vai ao cinema hoje? Classe CB. De A classe jeito. B nem vai mais. Não, sim, virou o Não, programa de do jeito mês. nenhum. E o cara vai Não. trabalhar, ele quer se divertir, não quer pensar mais. Então ele não quer ler a legenda. Por melhor que a experiência do filme seja com a legenda, que eu concordo completamente com você, a mixagem de som muda tudo. É uma mutilação, entre aspas, mesmo. Você tira uma Por faixa exemplo, Vini, eu fora. quero te desafiar no seguinte: quando é um filme de uma língua que você não domina, você está falando em inglês, mas quando é um filme em francês, em russo, em sueco, você depende, às vezes, da dublagem para tornar isso acessível também. Porque você não Não, eu sabe vejo com direito. legenda. Eu, às vezes, se for uma língua muito escalafobética, assim, eu até Não, vejo Flávio, dublado. não. Isso é legenda, você vê legenda em qualquer lugar. É normal, isso não faz a menor diferença. Você nem Eu presta não atenção gosto na dessa outra ideia língua. de excluir as pessoas porque elas não estão. Porque, assim, se for pensar desse jeito, a gente sempre vai. Tipo, isso nunca vai acabar. A gente nunca vai acabar incluindo essas Mas está pessoas excluindo? que precisam ir no cinema. Tá. Por que está Você excluindo? está falando que se a pessoa tem preguiça de ler a legenda, ou se ela não quer ler, ou por algum motivo, vamos supor, não sei, posso estar falando uma merda, mas uma pessoa que tenha uma síndrome, sei lá, que esteja no espectro autista, alguma coisa assim, que não gosta de ler legenda, ela é obrigada a ler? Não, ela vai na sala que tem dublado. Achei que o seu joinha era de obrigado. Ela vai na sala que tem dublado. Ninguém falou pra. Ninguém quer que acabe os filmes dublados. Essa que é a diferença. Eu entendo Ninguém parte. quer que acabe. Eu entendo parte do que o que eu Vinícius diz. defendo. O que eu defendo é que o filme dublado, o filme legendado, não seja exceção. O filme dublado, ele tem que ter uma parcela lá, uma exceção. Por exemplo, o que eu falei, tem 10 horários. Um horário é dublado. E tudo bem, não é um problema, ninguém está reclamando. O problema é que a tendência, e aí eu repito, acho que a Flávia caiu, eu repito, a maioria das pessoas que não gostam de legenda, elas não estão nesse. Ou elas não têm algum problema, elas não estão no espectro autista, não. A maioria é preguiçoso. E aí, esse pessoal que é preguiçoso, eles continuam indo lá porque continua tendo mais sala para eles. Então, esses caras, essas pessoas, eles não vão melhorar. Porque para eles tá conveniente. E aí a questão é que isso faz com que o filme que é mutilado, a dublagem mutila o filme, que isso passe a ser a maioria. Então você vai ver um filme que é, sei lá, quantas vezes eu cheguei, eu vou citar Santos, parece que mas
é uma cidade pequena. Não, Santos tem uns maiores PIBs de salas de cinema do mundo, assim, per capita de salas de cinema no mundo tá Santos. O nível de Santos é tipo China, tipo Los Angeles. Então a gente pode falar disso, assim. Agora não, porque fechou um cinema e tal, mas era assim. Pô, cansei de chegar de ver filme de terror que é lançado em Santos só dublado. Não faz o menor sentido você ter um filme, você ter 12 sessões de filme de terror e das 12 serem dubladas. É isso que eu tô falando. A questão é, pode ter um filme dublado, pode ter uma cópia dublada, mas tem que ter legendado o filme é legendado, o filme não é o som original. Você tira o som do original do filme, você tá passando uma versão que não é do filme. Mas, Vini, é o seguinte, cara, o padrão mudou por uma questão muito simples. Educação deficiente e custo. Uhum. Certo? O que aconteceu? A legenda sempre é mais barato legendar do que dublar. Isso é fato. Porque é mais rápido, mais barato, sempre funciona. A questão é... Uma pessoa pode fazer tudo, né? Justo. Tanto que eu já fiz isso. Já trabalhei com isso há um tempo. Mas aí, por exemplo, na dublagem, o investimento é maior. Só que o que acontece? Barateou muito a dublagem. Porque muitos mercados fecharam para os atores, não sei o quê. Teatro sempre vivia as moscas. Um monte de situação onde eles tinham espaço, tinham coisas para fazer, não tem mais. Cinema, nos últimos 10 anos, uma bosta. Tem pouquíssimos filmes sendo produzidos no Brasil. Ou vai para a televisão e você vira para ver um Globo de qualidade e se submete a qualquer que seja para ter o seu salário no final do mês, para ser os horrores totais da vida e etc. Ou você vai para a dublagem. A TV a cabo fez muito isso também. Ampliou muito o mercado. E é o que acontece, velho. Barateou muito a dublagem. As pessoas sempre foram muito em filme dublado. Sempre foram. Então, assim, o padrão é o dublado. Não, Isso pelo não amor é de só Deus, aqui. não. Isso não é só aqui. Em vários Mas países não do importa mundo, se o padrão é dublado. Desculpa, não importa se o padrão é dublado. Se o padrão. A gente tá vivendo, a gente vive numa sociedade, e não é indo para o extremo, mas a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, homofóbica, que é faz tudo de errado. E o padrão era esse. Aí a geração que vem antes de mim sempre falou assim: não, mas a gente já era machista, então esse é o padrão. Vamos quebrar o padrão, porque isso não é o certo. É isso que eu tô falando. Não mal comparando, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o padrão, se aquilo é o padrão, o padrão tá errado, a gente muda o padrão. A gente tem que tentar reeducar as pessoas. As pessoas estão vendo um filme destruído. Eu ia perguntar pra você se a luta anti-dublagem era tão importante quanto a antirracista, anti-homofóbica e tudo mais, do jeito que você falou. Não, mas eu deixei claro que não é só todo mundo. Eu ia perguntar aí que você complementou. A lógica é a mesma, a importância, a lógica é a mesma, a importância não. A importância não, mas a lógica é a mesma. Eu vou falar que eu tô feliz porque eu achei que eu seria uma voz solitária nessa live. E eu não estou sendo. Então... A dublagem é um aspecto da coisa. Certo? Não. O predomínio da dublem é resultado de uma outra coisa, de uma estrutura de sociedade diferente. Não, agora, não tem a ver com acesso. Não tem a ver com acesso. O acesso é uma parcela pequena da sociedade. Não é isso, Vini. Desculpa, cara. Você assim, vai continuar discordando. Você tá usando a tua régua para medir o resto. Não é eu não tô usando a minha regra, não, porque eu acabei de pesquisar. Usa esse argumento aí, seu trouxa. Você acabou de usar comigo. A porcentagem de pessoas que foram no cinema, a porcentagem mais ou menos assim, classe A, 68%. Classe B, 49%, classe C 27% e não. D e E 11%. Não, mas aí tem um erro. Tem uma coisa, mas tem um erro. Vini? É 68% da classe A, não que 68% do... Vini. Não. Tem muito mais de 100% aí nessa cálculo. Você tá doido? Da classe A e não do Sim, e não da população total. E outra, não é porque a pessoa é da classe A que ela sabe falar inglês, como conheço um monte de gente rica que não sabe falar inglês. Ou que consiga ler a legenda normalmente. Mas esquece de falar inglês, Flávia. É legenda, a legenda. A legenda, tá, esquece falar inglês. Mas a legenda também pressupõe você fazer uma conexão com o áudio que está sendo falado. Exatamente. Concorda? Não, de jeito nenhum. Eu vejo o filme. Sim. Porque você, por exemplo, você pega alguma série, sei lá, você pega um The Office, você pega um Modern Family. Quando você está vendo a legenda e ouvindo o áudio, você sabe o que eles estão falando, as coisas se complementam. Flávia, então eu não poderia ser crítico de cinema.
porque mais da metade dos filmes que eu vejo no ano não são em inglês. Não são em inglês, ponto. Mais da metade dos filmes que eu vejo no ano não são em inglês. E eu só sei falar inglês. A única língua que eu não sei falar espanhol. Eu não consigo entender espanhol. Eu só sei falar inglês. E eu tô te falando, mais da metade dos filmes que eu vejo não são em inglês. Então eu não teria como ver esses filmes. Eu não teria como ver uma comédia francesa, porque eu teria... Não. Se a legendagem for boa, não importa a língua. A língua não tem nada a ver. A língua não entra nesse esquema. A língua é uma outra coisa. A língua está lá. Não precisa disso. A gente não precisa dessa... É interessante que você tenha se falado fosse do cobrar filme isso, francês. se fosse cobrar isso, tudo bem. Aí eu concordaria que teria um problema, mas isso não existe. A maioria das pessoas não fala inglês. Você falou do filme francês, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho família, né, na França, então eu já fui no cinema lá algumas vezes. Lá o padrão é o filme dublado. Lá Por eles lei, não inclusive. legendam. Por lei, né? É muito difícil ter filme Por legendado. lei. E é uma coisa por lei. Exato. E é uma coisa também política. Sim. É uma questão política Afirmação eles não cultural. legendarem os Exatamente. filmes. Eles traduzem, eles dublam tudo. E a dublagem francesa não chega aos pés da dublagem brasileira. Não é isso que dizem aí fora, tá? Não, a dublagem brasileira... O mundo fala que... Ninguém fala na dublagem brasileira. As únicas pessoas que falam que a dublagem brasileira é melhor que a do Brasil, que é melhor do mundo, é o brasileiro. Ninguém mais fala. Fora do Brasil, ninguém fala isso. Todo mundo fala que as grandes dublagens do mundo são, se eu não me engano, a ordem é italiana, japonesa, alemã, e aí eu acho que tem alguma outra, e depois é a francesa. Ninguém fala do Brasil. As únicas pessoas que acham que a melhor dublagem do mundo é o Brasil. Isso é uma das maiores maluquices Vini, que tem. Você tem razão. Esse argumento é bem falacioso, é bem escroto. Falar que, mas quem que acha? Mas quem que fala português no mundo? É só gente. Então, caguei, certo? Não rola mesmo. Agora, por exemplo... Mas rapidinho. Um ponto interessante. Na Áustria, por exemplo, é proibido o filme legendado. Na França, por lei, 90% é dublado. É coincidência que a grande maioria dos países onde tem muito mais dublagem predominando sobre a legendagem terem origem em regimes não muito legais? Por exemplo, nazismo na Alemanha, fascismo na Espanha, fascismo na Itália. Tudo isso tem, porque dublagem ou não dublagem é uma guerra cultural de verdade, sério. É uma afirmação política. É que nem eles fazem. Falam, seguinte, eu vou receber a tua cultura, só que você vai falar a minha língua. A Itália tem um prêmio anual, é o Oscar da dublagem. Só tem lá. Tem o Oscar da dublagem na Itália. E é assim que funciona, e acabou. Espanha, a mesma coisa. Não existe filme legendado na Espanha. Só dublado. Só dublado. E, gente, vai falar que eles estão errados? Não sei. É uma questão deles, é uma questão cultural. Por que não pode falar que eles estão errados? Por que eu não entendo esse vai ter Porque é uma questão cultural e a gente não está aqui para ficar julgando. Quer dizer, o Vini sempre está, né? Eu tô Mas sempre a gente não julgar, está aqui para ficar julgando ou tipo o que é certo e o que é errado. A gente está para debater um ponto. Sim, e nesse ponto. Sim. E, gente, eu só assisto filme legendado. Eu não assisto filme dublado. Só que eu acho que não é um negócio legal como se a gente está falando de cultura de massa, da gente acabar excluindo pessoas porque a gente acha que nós temos os privilégios. Porque nós achamos que temos os privilégios. Mas eu não sei de onde vocês tiram essa informação que exclui. Que, assim, vocês tiram de lugar sobre criança, sobre pessoas que não têm idade esquece ainda criança, ler uma legenda. A gente já falou sobre pessoas que têm transtornos. Não, Flávia, isso não é. Isso não é. Isso tem exceção para eles. A gente está falando da grande maioria. Vinícius está mostrando a verdadeira face dele. Tá falando, mas... Ele está mostrando, ele é uma pessoa que tá com raiva, ele tá de mal com a vida. E é por isso que vocês vão fazer o Vinícius votar 22, hein? Em 2022. 22? O que é 22? Não, é 22, não. O PL. Esse pensamento de você excluir
pessoas que talvez não, como o Ricardo falou, medir as pessoas pela sua régua, é um pensamento bastante conservador. E me surpreende Flávia, muito você tá falando isso. Flávia, Vini. vamos Me lá. Agora é surpreende sério. demais. Vocês sabem que eu não tô medindo ninguém Nossa pela minha amizade tá régua. correndo risco aqui nessa Não, live. assim, vocês sabem que eu não tô medindo ninguém pela minha régua. Isso é óbvio que eu não tô medindo ninguém sim, pela minha nossa, régua. sem É óbvio que eu força, não tô medindo pelo que eu tô falando. Eu tô falando baseado em números. Eu não tô chutando. Vocês acham que eu tô chutando porque, por argumentação de vocês, é muito mais fácil vocês acreditarem que eu tô chutando. Mas a verdade é a seguinte: a grande maioria das pessoas que vão no cinema, elas não precisam da legenda. Elas precisam elas acabam ficando dubladas porque elas não têm a vontade de ler. Essas pessoas que teoricamente seriam excluídas Só uma correção, elas não precisam da dublagem, elas se virariam com a legenda. Sim, desculpa. Essas pessoas que podem ser excluídas, elas não vão ser excluídas, porque é uma minoria pequena. É uma minoria pequena. É óbvio. Esse filme é infantil. É óbvio que a gente tem que pensar que, né, o filme é infantil, então ele tem que estar para as crianças. Então você taca a dublagem, porque as pessoas têm que ver. Isso tudo bem, eu tô falando. Mas eu quero levar minha filha para ver um Star Wars, que não é um filme infantil. Tudo bem, mas assim, a sua filha é a exceção, concorda? O meu filho é a exceção. Eu fui ver Star Wars. Eu fui ver todos os Star Wars, ver todos os filmes da Marvel com meu filho, todos eu fui ver dublado. Eu não fui levar ele legendado. E ele nem deixou de ver, ele nem deixou de ir no cinema. Mas só que ele é a exceção. Ele não é a regra. Ele é a pouca porcentagem de pessoas que vão no cinema e precisam disso. Precisam da dublagem. Não só ele, como uma pessoa que, por exemplo, você falou, às vezes a pessoa está no espectro do autismo, ela não consegue ler. Tudo bem, essa pessoa precisa ter o espaço dela. Uma pessoa tem um problema no óptico, ela não consegue enxergar direito por alguma razão, tudo bem, vamos lá, essas pessoas, mas eles não são exceção, a gente não está num mundo em que a maioria das pessoas estão no espectro do autismo, não enxergam, a gente está num mundo em que elas... Então você não precisa tirar a sessão deles, só que você não pode achar que todas as sessões têm que ser para eles, porque eles são a minoria, e não é um problema. O que importa é não ter a sessão deles. Se não tiver sessão nenhuma, tá errado. Agora, se só tiver sessão, você tá... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Preguiçoso. É que eu acho que estão indo para os extremos. O Vini tá falando, por exemplo, de um contexto, para quem não conhece, aqui em São Vicente. Não tem nenhuma sala de cinema legendado. É tudo dublado. Então, se você chegar nessa cidade e quiser assistir um filme legendado, não existe. Eu acho que ele tá falando muito nesse contexto de basicamente terem sumidos os cinemas legendados e não de não ter a necessidade da dublagem. É isso, né? Por exemplo, poderia ser, por exemplo, meio a meio, como era uns tempos atrás. Eu vou fazer um questionamento para os dois que estão defendendo com unhas e dentes e já fizeram mansplaining e womansplaining para cima de mim, porque os dois são bolsonaristas. Quem tá atacando as minorias aqui é você, hein? Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Não, a minha pergunta é a seguinte: e os deficientes auditivos? Como é que faz? Se você puser só filme dublado, eles não conseguem ver o filme. E então vocês estão excluindo os deficientes auditivos para inserir os outros, as pessoas no espectro do autismo, as crianças, para ver Star Wars. É isso que eu não estou entendendo. Porque assim, se a gente for pro extremo, a gente vai pro extremo. O deficiente auditivo, ele não consegue ver filme dublado. Como é que faz? Escola Olavo de Carvalho de argumentação. Real coisa aqui. A questão é, os últimos 30 anos, desde a abertura, desde que terminou 30 anos eu não sei porque eu não nasci, Ricardo, tem que ser mais novo. Tá bom, os últimos 20. 20, ok? tudo bem. De 2000 para cá, beleza? Vamos entender como é que funciona a coisa. Beleza? Educação, uma bosta. Ninguém tem hábito de leitura, com raras exceções em poucas casas que eu conheço. O equivalente, quando você assiste um filme de média, 1h30, você lê o equivalente a mais ou menos 30 páginas num livro, certo? Mais ou menos isso. Não sei. Você tá falando isso, não vou acreditar. Por volta disso. Sei. As legendas lá, juntando tudo, é por volta de 30 páginas, mais ou menos. Tá. De um filme? Tá? De um filme. Dá mais ou menos 30 páginas. Um filme de 1h30, mais ou menos. Pessoa que não tem hábito de ler, não gosta, não tem estímulo, a escola dela é uma bosta. Ela sai achando que ela lê um livro na vida, ou 2.
tá. E é o seguinte, cara, ela não tem interesse, não tem estímulo, tem preguiça, concordo inteiramente com você. E o dono de cinema tá precisando botar a bunda na cadeira. Ainda mais agora. Então é o seguinte, se ele tiver que botar tudo dublado para botar a bunda na cadeira, ele vai colocar. E a gente, chato, mala, elitizado, bilíngue, vai ver em casa. Não é a gente. Esquece o bilíngue primeiro, Ricardo. Não coloca o bilíngue na discussão, pelo amor de Deus. Não, Porque não dá. pessoas que Não sabem dá. que ler é mais do que ler a lista de compra ou a revista Capricho, não sei nem se existe mais, whatever. Ou o site de fofoca ou fofocalizando. Beleza? Não vem A falar gente da minha sabe amiga disso. Flor aqui, hein? Tenho foto com ela em evento. Não... Tá, então, Ricardo, você acha que É pra preguiça, sim. para É fazer, preguiça do povo. para ter essa melhora e tal nos públicos, etc. Você acha que todas as sessões têm que ser dublado? Não acho que todas as sessões têm que ser dubladas. Acho que a pessoa tem que ter a opção. O problema é que hoje as opções não estão sendo dadas. Para gente que gosta de legendado, você não tem opção mais. Eu opto por não ir ao cinema, mesmo porque nem é hora de ir no cinema, né, gente? A pandemia tá aí, beleza, não acabou. A gente Certo? Mas é o seguinte, a gente tá pensando além um pouco, pensando vai, no ano Ricardo, que pelo amor de vem, Deus. eu não vou ver um filme legendado, eu não vou ser indicado para assistir. Porque o povo é mal educado, come de boca aberta, taca água nos outros, não larga o celular, fala alto, tá cagando e andando, tá acontecendo na tela. Eu já tô com o saco na lua de ir no cinema por causa disso, então eu não vou. Eu prefiro assistir em casa, na minha tela. E acabou. Entendeu? Mas isso sou eu. E eu acho que quanto mais pessoas forem no cinema, melhor. Só que é o seguinte, tá elitizando por causa do preço. Esse dado que você levantou é importante pra caramba, eu não sabia. Pô, só vai classe A e B no cinema, e classe A e B, com todo respeito às exceções que existem aí, nossa elite é burra, é preguiçosa e é preconceituosa, sim. Então eles não querem ler, eles não vão ler e acabou. Não querem saber. Eles só querem saber de ler o relatório da XP Investimentos para saber quanto que ele vai receber de renda naquele mês e que está cagando andando. É isso. Desculpa ser grosso aí, mas é isso. Nunca. Você Eu pode, gosto. você Ele pode fala- ser ele grosso é quanto grosso Eu quiser. gosto que a gente finesse. fala palavrão pra caralho. Aí ele vem Ele passando, é tá grosso cagando e com uma andando. finesse. Desculpa a É outro grosseria. nível, é outro Eu sou nível de dessas falta de também. educação incrível, Eu Rodrigo. sou Ricardo, dessas por favor, também. seja mais grosso. E Quem a sabe gente eu não aprendo. pode. E tipo assim, se o cara quer ficar lendo o relatório da XP, o que eu tenho a ver com isso? Se o cara tá com preguiça de ler legenda, como o Ricardo já falou, se o cara trabalhou o mês inteiro para ir uma vez no cinema e ele tá com preguiça de ler legenda, quem sou eu para julgar, cara? Mas ninguém tá julgando ele, ninguém tá julgando as pessoas. Não passa nada. Infelizmente, Quem tá julgando o essa tá mercado julgando, tá desse Vinícius? lado, cara. E, desculpa, por exemplo, cabine de imprensa, sempre legendado, certo? Não é assim não, tá? Só pra você saber. Não, Não é não. normalmente é legendado, porque, Não, tem desculpa, tem cabine de imprensa com dublado. que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Porque Aí, mutila o filme. aí eu concordo realmente é com foda. você. A cabine de imprensa É uma com filme bosta. dublado é meio absurdo. Já Horrível, chegou. gente, porque tira toda a mixagem de som original, você joga no lixo todo o trabalho que o ator teve para montar aquele personagem, Ó, a gente tá... inflexão de voz. Isso é legal, um exemplo Ricardo. clássico, Batman Cavaleiro das Trevas, o Bane. Se você ver dublado, acabou o personagem. Desculpa. O Bane do Tom Hardy, se você assiste dublado, o personagem parece um palhaço maluco. É uma bosta. Eu nunca vi dublado. Não, eu tive que ver com sobrinhos e etc. Sim, eu acabei nunca vendo. E, velho, é gritante, cara. Porque todo o sotaque que ele cria, a inflexão, a respiração do cara para construir aquele personagem. Personagem ruim? É ruim. Mas, desculpa, é muito bem construído por ele. Você perde tudo. Sim. É um horror. Mas fazer o quê? Isso. As pessoas Ricardo, que querem isso, elas vão ter. isso é um ponto legal que você levantou, porque assim, a gente tá falando muito de dublado legendado numa treta, assim, tipo, não, qual é melhor, porque não funciona. E todo mundo aqui acha que o legendado é infinitamente melhor, não tem como. Só que, pra muita gente, isso foi um argumento elitista também. Ah, não, porque o legendado... Não, tem razões técnicas pro legendado ser melhor. Vocês querem explicar um pouco essa diferença, assim, qual que é essa diferença tão grande? Vocês usaram, por exemplo, o termo que mutila a obra, que é um termo que o Pablo Vilaça chegou a usar também lá nos tweets, que começou toda a polêmica. Verdade. Que um
a dublagem mutila o filme. Por que que mutila, assim? Explica um pouco pra galera Um dos tecnicamente. Antes de a gente passar para isso, eu queria falar de um ponto que o Pablo Vilaça falou. Eu li hoje, eu não lembrava que ele tinha falado disso. Isso é muito importante. O da parte das pessoas terem deficiência visual. As pessoas terem deficiência visual, elas não vão no cinema porque o filme é dublado. As pessoas que têm deficiência visual, para elas ir no cinema, elas têm que ir num cinema que fique, como é que fala? Audiodescrição. Audiodescrição. Aí a questão é a seguinte, esse papo de que o deficiente visual não vai conseguir no cinema legendado é uma incrível imbecilidade, porque ele não vai conseguir também no dublado, porque ele precisa de filmes com audiodescrição. E aí, quando esse argumento surge, ele só ajuda as distribuidoras do Brasil a cagar para quem tem qualquer tipo de deficiência visual, porque não existe audiodescrição. Os filmes não são lançados e eles estão pouquíssimo preocupados com essa fatia da sociedade que, teoricamente, ela é muito maior do que parece, porque tem deficiência visual do Brasil não é um negócio pequeno, assim, tem muita. E essas pessoas não vão no cinema. E aí também, depois elas chegam no streaming, também elas não vão ver o filme, porque também não tem filme. E isso é um negócio que a distribuidora tem que fazer antes. Então, vamos para o dublado para. E a distribuidora está adorando, né, esse argumento, porque para eles é melhor, que eles não precisam gastar dinheiro com a descrição. Então, só para a gente tirar isso, a gente não esquecer disso, que é muito importante. A gente não pode deixar de esquecer que tem a dublagem, por si só, exclui duas deficiências, a visual e a auditiva. Essas pessoas, elas não conseguem ir no cinema com dublado. E aí, então, a gente não pode esquecer nunca isso. Então, duas classes que são excluídas completamente do cinema. Pela primeira vez na live, você está certo. Esse lance de Fala, mutilar Flávia. a obra, eu acho que a legendagem também uma legendagem ruim pode mutilar uma obra. Porque, por exemplo, uma pessoa que lê bem legendas, mas não compreende muito bem o inglês, muita coisa vai se perder na tradução de uma legenda mal feita, né? Então, mutilar por mutilar, a legendagem também pode fazer isso. Uma legendagem ruim também pode fazer isso. É que eu acho que a mutilação entra mais no aspecto técnico, né? De mixagem de som e todos os efeitos sonoros, né? Quando falam esse argumento. Mas isso mutila o roteiro, vai. Mutila a parte da história, do argumento, do roteiro, na verdade. Porque o argumento, você está entendendo o que tá rolando, mas talvez você não esteja compreendendo todas as palavras ipsis literis, o que eles estão falando, né? Sim, eu concordo com a Flávia. Isso é um fenômeno que tem acontecido demais. O streaming, o streaming vem com tudo, ele traz duas coisas na sacola, e são duas coisas horrorosas, que é dublagem ruim, porque as dublagens que estão aparecendo nos streams, elas são ruins de verdade. Dublagem no sentido de atores fazendo. E legendagem ruim. Nossa, tem um monte de erro, um monte de legenda que não faz o mínimo sentido, um monte de adaptação que é preguiçosa. Então, assim, isso é um fenômeno que vem com a demanda, porque fica máquina, barato. Né? Vira um negócio meio, tipo, máquina de moer gente, e aí você faz as coisas muito rápido. Né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode esquecer disso, que essa demanda, essa loucura, essa correria por né, tá sempre à frente do filme. O filme tem que estar legendado muito rápido, ele tem que estar. Ele perde a possibilidade, né? Porque é série, às vezes a série tem que estar legendada no mesmo dia. Então, assim, ainda que a gente não esteja falando de série, mas assim, a gente tem que levar isso em conta. Dublada também. Exatamente, é pior ainda. Agora, o negócio de mutilar, tecnicamente, é bem específico, porque tendo algumas diferenças. Aí a gente tem que excluir o videogame. O videogame, pelo que eu sei, ele tem a mixagem da voz, ela é separada do canal. Então eles mandam o canal sem a voz, e aí você vai faz uma mixagem bem simples ali,
e aí você coloca a dublagem no videogame e fica um negócio Normalmente, perfeito. Vini, na mixagem do som de um filme, os diálogos também são uma faixa separada. Sim. Tá, Mas, tudo bem. sim. Mas a questão do videogame é que as outras faixas você consegue manipular elas mais soltas. E aí você consegue introduzir elas ali. No cinema e das séries, o problema disso é que você, aí, se vier com a faixa separada, já não existe isso, porque não existe faixa separada para quem entende de cinema, sabe? Que a mixagem de som, você não é simplesmente você tirar a voz e colocar a voz. A voz, ela tá ali, mas casando com uma série de outras coisas, uma série de barulhos, uma série de efeitos especiais, uma série... Então, assim, não é simplesmente tirar, você tira a faixa de áudio do diálogo da voz, mas às vezes não é só aquela faixa, às vezes tem uma faixa por trás, etc. Quer dizer, é bem mais complexo. O que se faz aqui é o seguinte: você tira aquela faixa, se tiver aquela faixa, né? E aí você tira aquela faixa e você coloca a dublagem em cima. Só que a dublagem em cima nunca vai ter a mesma mixagem e o mesmo tom, porque quando você está mixando uma faixa com a voz do Robert De Niro, o som que está por trás, o som ambiente, tudo aquilo que está sendo colocado, ele está levando em conta o tom de voz do Robert De Niro, as nuances do Robert De Niro, tudo isso está levando em conta para a mixagem. Não vai tirar a voz do Robert De Niro e colocar a minha voz lá, e vai parecer, não vai ser a mesma coisa. Por isso tem Oscar de mixagem, porque não é simplesmente substituir. Trabalho muito foda. É muito complexo. E aí o que a dublagem faz? A dublagem ela tira a faixa e coloca uma outra. Ela não vai ter esse trabalho todo. E aí, quando você tira uma faixa e coloca outra, o que acontece? A coisa mais normal do mundo é você ver você vê que a voz é mais alta, por exemplo, na dublagem, e aí eles abaixam um pouco a voz de fundo. Quer dizer, eles começam a destruir o filme para que a voz dublada funcione. Porque às vezes a voz dublada não funciona por causa de, sei lá, de tom, do fundo, sei lá. Não, então assim, simplesmente jogam lá e foda-se. Agora que vem com a mixagem de som original, o cara fez um trampo da porra por 3 meses para deixar aquilo equilibrado. Você equilibrou som ambiente, você equilibrou o silêncio, que é importantíssimo no filme. Sim. O som diegético que está fora do quadro. Você mixou o diálogo, a inflexão de voz do ator, quanto ele respira, quanto ele deixa ele respirar, e os efeitos sonoros. Então fez um mix que demorou uns 3 meses para fazer. A pós-produção demora por causa disso. E é caro pra cacete a parte de som lá. Tá? A parte de efeito digital já tá bem mais barateada, tem softwares muito foda, não sei o que você consegue mexer com muito menos custo do que você fazia antes. Agora o som continua trabalho de formiguinha, daquele cara que estudou engenharia de som, não sei o que tem que pegar... Vai lá, ficar vendo o hertz do negócio para bater com fone, etc. É bom complexo, É do caralho isso. Não é simples. E essa faixa tá separada do diálogo. Isso quando o próprio diretor escolhe fazer o redubbing. Ele joga fora o áudio captado durante a filmagem, chama os atores para falar tudo de novo. Que é normal, viu? Assim, para quem tá escutando isso é a coisa mais normal do mundo. Que é onde entra o Foley, onde entra tudo isso. Se o filme nacional fizesse isso, não ia ser tão ruim. Ia ter aquela trilha estourada, aquelas porra lá que você tem que botar TV no máximo para ouvir o que o cara tá falando. E normalmente os atores aqui não fazem aquela preparação de dicção, então eles ficam resmungando, você não entende porra nenhuma que tá acontecendo. Lembra do filme da Suzane que a gente comentou aqui na live? É mesmo? Cara, irritante pra caralho, cara. Você não entendia o que eles falavam. O filme da Suzane é um exemplo disso de mixagem. Dá pra ver muito mal a mixagem de som naquele filme. Tem uns momentos muito mal mixados. E aí quando você tira fora a faixa original de diálogo e coloca a dublada, todo aquele equilíbrio vai pro saco. O que era um cheesecake incrível, maravilhoso, virou uma torta de queijo. Continua bom? Continua bom. Você consegue entender? Consegue entender, mas é a mesma experiência. Continua bom, não fica bom, não. Vê que esse papo Vinícius, pra cima de mim. Não existe. Vocês não vão querer me enrolar, Vinícius, não. Ele deu um ótimo exemplo porque não existe cheesecake ruim. Cheesecake ruim continua bom.
É assim, o Exatamente. cara recebe, o cara faz o filme lá, ele recebe aqui perfeitinho um cheesecake. Aí os caras põem a dublagem e vira tipo um pirulito de pepino, tá ligado? Não vira um negócio gostoso. De boa, não vira. Vem com esse papo, Exagerado. não vira. Ah, Não, lógico que não. Pelo amor de Deus. Exagerado. A Pelo Flávia amor está de Deus. incomodadíssima com as suas opiniões, Vinícius. Só Não agradecer. tô não, gente. Eu tô Eu tô acostumada enchendo o já. saco, eu sei que não. Eu tô super acostumada já. Não, eu E, não quero. e é Assim, importante ressaltar isso. Tipo, eu só assisto filme legendado desde que eu era, sei lá, criança. Também prefiro filme legendado, mas eu não acho que tem que ser. Nisso eu concordo com o Vini, tem que ter as duas opções, Sim. né? E tem que ser. Outro dia até eu, por engano, eu coloquei um filme legendado. A Filipa queria assistir o novo do Hotel Transilvânia, né? Que lançou agora na Amazon o quarto filme da série. Monstrão. sim. Aliás, excelente atuação da Dan Sandler, viu? A Dan Sandler é o rei, cara. Ele é foda. O celular é maravilhoso. E aí a gente colocou para assistir e tal, aí tava em inglês, porque eu estava vendo um filme em inglês antes, aí dá aquela discrepância no aparelho. Aí fui colocar em português, e era dublado em português de Portugal. E aí, Pois, que isso é um legal. negócio interessante. Quando é dublado em português de Portugal, a gente não entende também. É muito diferente para nós, né? Então, existe esse detalhe, né? Que a língua pode ser a mesma, a dublagem pode ser no mesmo idioma, Sim. mas as expressões tem que ter idiomáticas, as piadas, o jeito de falar Sim. não vai ser o mesmo. Até no filme, o personagem que é o genro do Adam Sandler, né, que é casado com a filha, ele até falava nessa dublagem portuguesa com um sotaque um pouquinho mais parecido com o nosso, assim, um jeito mais parecido, porque ele é jovem. Sim. Mas o Adam Sandler e os personagens mais velhos era uma dublagem bem português de Portugal mesmo. E aí a dublagem é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Fora que assim, a gente tem assim essa maravilhosa dublagem do Brasil, né? Que é incrível, essa dublagem do Brasil que é a melhor do mundo. Ela tem algumas coisas que são muito boas a gente lembrar o quanto ela é horrorosa, o quanto esse pessoal faz com preguiça e faz de qualquer jeito nas coxas. Cara, personagem russo brasileiro é uma das coisas mais engraçadas do mundo. Dublagem de personagem russo é muito escroto, cara. É estereotipado, é vergonhoso. E aí, eu lembro muito bem de personagem. Quando o personagem é sulista americano, que é bem redneck, assim, que eles têm aquele sotaque tipo Matthew McConaughey, sabe? E aí, quando eles dublavam no Brasil, eles colocavam os mineiros, tá ligado? Eles colocavam os caras com sotaque de Minas. Equivalência, pô. Cara, exatamente. Quando a gente sabe que eles deviam ter um bate, Em termos de racismo, sim, cara. Nada contra gaúcho, até tem amigos que são. Mas isso é muito louco, cara. E aí assim, não tirando daquilo que eu falei, foi o que a Flávia falou, é opinião, a gente tem opinião, eu não preciso concordar com ninguém, e tudo bem, a gente convive com a opinião dos outros, até porque, assim, a minha opinião, a do Ricardo ou da Flávia, não vai influenciar em nada o mercado vai cagar pra gente mesmo, e vai continuar pondo dublado, vai continuar me deixando bravo, vai continuar deixando a Flávia feliz, porque a Flávia não gosta de ler legenda, a Flávia não consegue ler 30 páginas de um livro enquanto está vendo o filme, mas ela gosta de sistema dublado, então tudo bem. Mas deixa eu só pausar rapidinho para agradecer o Lin Arts pelo sub, já tem um tempo. Valeu, Edric. Sim. Sigam o Lin Arts, que ele dá umas aulas de ilustração muito foda ao vivo, de graça. É o rapaz de Praia Grande? É, o DK. O trabalho dele é muito foda. Mas falando sério, assim, eu entendo o lado de vocês, eu não concordo em absolutamente nada. Eu acho que vocês são dois completos lunáticos. Vocês acham que eu sou um reacionário babaca, e tudo bem, eles estão certos.
E tudo bem. E o Rodrigo não sabe nem o que ele tá falando. Então, né? Você não está à minha direita à toa, Tá só Vinícius. contando os minutos pro Big Brother, né? Vinícius, O Big Brother hoje vai começar às 11h30. Tô Pra- todo mundo ferrado. pra quem sempre assiste as lives, Mas, o ó, Vinícius a não gente fica à tem minha que direita à lembrar- toa. Não, deixa eu falar um negócio sério. Independente disso. Porque ele fica sempre à direita, Sim. Independente disso, assim, é Ó, o que eu falei, mas é olha opinião. só, Peraí, Fala, Vini. Flávia. a gente tem que lembrar que existe um grande nicho no YouTube brasileiro, nos vídeos brasileiros, que é a redublagem. Sim, Feira da Fruta. Poxa, Fátima existem Feira da clássicos Fruta. da dublagem. Uma das melhores O- coisas da O história. Hermes e Renato Feira também, da como é o nome? Exato. Né? Feira- Tela Class. Tela Class. Puta, não existiria se não fosse dublagem. Exatamente. Existe Feira da aqueles Fruta. caras também que fazem a redublagem do rock crossfiteiro. Sim, o Feira da Fruta. Tela o Feira... Class. pra Rock quem- crossfiteiro, exatamente. gente. Rock Tela crossfiteiro. 300 Class. Esparta Contigas. Maravilhoso. O Feira da Fruta e o Tela Class, do cara do Hermes e Renato, é a maior prova de que eu tô completamente certo. A dublagem no Brasil, ela é uma porcaria. Simples, ponto final. E aí a questão é a seguinte, a gente não tá levando em conta nada disso que eu falei. Opinião, a gente pode ter opinião diferente e tudo certo, não tem problema, porque ninguém vai levar em conta a nossa opinião. Mas a questão é a seguinte, o que a gente tem que pensar realmente é o quanto essa dublagem ela se apropria da obra para fazer cagadas enormes, porque não tem um preparo, não existe um preparo. Não existe um preparo artístico tão grande quanto as pessoas. Parece que as pessoas têm. Parece que falam assim, nossa, tem um preparo artístico. Não tem. Um cara, por exemplo, hoje morreu um dublador famoso hoje. Como é que é o nome dele? Deixa Eu esqueci o até nome. abrir aqui. O do Wolverine, Isaac Bardavid. E assim, a coisa já começa por aí. O Isaac Bardavid é o cara que tem uma história enorme. E ninguém é contra dublador aqui nenhum. A gente até, se quiser. Você é contra a dublagem, Vinícius. Você é antidublador. A gente não é. O negócio do dublador e tal, estrela, é um outro papo. Eu acho que nem entra no cinema. Mas morreu o rapaz hoje, é um cara super famoso e tal. Ele é famoso por quê? Porque ele fazia 26 vozes diferentes. Então, assim, tudo bem, o cara fazia o Wolverine no Hugh Jackman, mas ele fazia o Wolverine no Hugh Jackman quando o filme era distribuído por tal, porque aí... Quando o filme era distribuído por outro cara, é o Zé da Esquina que fazia o Hugh Jackman. E foda-se. Ninguém tá preocupado. O Zé da Esquina pode ser uma voz de um cara de 20 anos ou era de um cara de 80. Então, assim, Mas, ó, Vini, isso não é cuidado com a obra. Isso pra é você simplesmente para fazer de modo industrializado e porco para qualquer coisa, porque o pessoal da dublagem ele se contenta com tão pouco, que é assustador. O quanto eles acham que, nossa, esse dublador é maravilhoso. Cara, como você está comparando com quem, sabe? Não faz o menor sentido isso. Só pra quem estiver ouvindo depois, a Flávia saiu e eu acho que ela não vai... voltou. Voltou. Eu ia falar que eu achava que a Flávia não ia conseguir voltar. Quando eu fui dar o recado, ela está de volta. Aí ela voltou pra falar, gente, eu não vou conseguir ficar. Ricardo, fala, me xinga, Ricardo. Não. Sabe o que A acontece? Flávia vai falar primeiro. Vocês estão jogando tanto hate. O Vini tá com tanto hate hoje pra cima de mim. Nunca. E a minha internet não tá aguentando o peso do seu hate. A internet não tá aguentando o Vini, né? Hoje eu tô movido a ódio. Você tá. É porque tem eliminação? É porque tem paredão hoje? Ele tá triste porque vai ser um transfóbico, pode ser eliminado. E aí ele, como bom bolsonarista, ele tá ofendidíssimo. Pode ser, não sei. Voltando pro assunto aqui, por que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, Vini? Vamos lá. Eu tenho um palpite. Posso dar qual é meu palpite? Vocês me falam depois? Pode falar. Nostalgia. Não é isso não. Porque assim, ó, tecnicamente porque a sincronia labial é uma das melhores e a mixagem que é feita não tem uma diferença muito grande entre o que veio e o que tem na dublagem inserida. Diferente, por exemplo, uma dublagem espanhola,
que normalmente eles colocam a voz um pouco mais alta e mutilam o resto das outras faixas. Tá? Então aqui a gente tem um equilíbrio muito bom técnico. Artisticamente, concordo com você. É feito a toque de caixa, nas coxas, paga uma miséria pro ator. O cara em 12 horas tem que dublar uma temporada. Pô, Certo? você Sai sabe de quanto lá é? Eu descobri hoje destruído. quanto paga. Em Não, quanto que é a diária? Tá Rio de 80 pau? Janeiro é em torno de R$ 100. Olha São aí. a hora, não é diária, é a hora. Mas aí se o cara R$ 100 a hora. É A hora. muito pouco, né? O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não, São Paulo é em torno de 110 e se for BH, que é um mercado emergente, tá 70. Olha isso, gente. Ó, É um tem salário como, de cara. fome. É uma bosta. O cara que Não, trabalha não. com a voz. Eu ia falar, pra Não, quem, só pra deixar dez assim, claro. pra quem 12 trabalha, horas. recebe um Peraí, salário mínimo, olha e fala assim, puta, o cara tá ganhando R$ 70 por Não, hora, não. é muito. Mas ele não Mas tá ele não vai trabalhando... fazer 10 séries. Ele não vai fazer Exato. 10 séries no mês, tá? Ele vai fazer uma, 2 séries no mês. Exato, era Uma. isso que eu ia Vamos falar. deixar bem claro assim, não vai, o cara não vai trabalhar 30 dias. É uma pessoa que vai lá fazer um trampo. Vai lá fazer 2 É diárias e é tipo o um trampo. freelancer. Ela vai lá, faz 2 dias, um dia, e aí ela vai ficar procurando coisa pra fazer. Não, no resto a diária do estúdio para fazer uma série, por exemplo, vai de 8 a 10 horas. Faz a conta, R$ 700 em um dia. Nem a voz do cara que não consegue falar depois durante 3 dias. No É. E às mínimo, vezes o pra cara faz recuperar. 2, 3 episódios de séries diferentes num dia, assim, porque ele tem que fazer entendeu? aquilo. Personagens Cara, diferentes, né? O personagem, ele não consegue se preparar, não consegue fazer nada, cara. Exato. O diretor tira água de pedra, diretor de dublagem. Que aparece uns malucos lá despreparados, não sabe nem falar direito. Ele e o engenheiro de som tem que se fuder pro bagulho dar certo, porque o estúdio já pagou pra eles, já alugou. Meu, é cruel pra caralho. Por isso que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, porque mesmo com tudo isso contra, ainda sai um mix equilibrado, uma sincronização labial impossível de ser perfeita, não dá para ser, mas muito próximo disso. E tem talentos absurdos aqui que conseguem fazer coisas E tem torta uma... da velha, igual esse Isaac aí, que tinha 26 vozes diferentes no repertório. Não tem essa. Tem uma coisa que eu acho importante a gente falar também, que assim, o Vini quer chegar nessa parte porque ele se finge de bolsonarista, mas ele é meio comunistinho, ele é tipo PCO, assim, ele é comunista, mas defende Ele é Daciolo. o Bolsonaro, sabe? Criou-se também no Brasil, nos últimos... Eu vou falar aí, desde que se criou a Comic Con Experience, criou também um mercado de celebridades da dublagem. Dublador virou uma celebridade no Brasil, virou tipo um hype. Isso é assim, nostalgia, aí- isso é pura que nostalgia. tem um peso Isso é só nostálgico. nostalgia. Mas Só, você não, tá indo, não tem um peso. Rodrigo, É pra só uma nostalgia. coisa- Não, porque você está indo para uma parte da animação. Dublagem de animação é completamente diferente de dublagem em live action. Sim, mas eu tô falando... Completamente diferente. Não, mas eu tô falando a Aí- questão nos de últimos tornar anos... esses caras astros da coisa. né? Nos últimos anos criou-se o fenômeno do dublador. Eu não acho nenhum problema, assim, eu acho que é um mercado natural que tava pingando aí no Brasil e a galera abraçou, não vejo como um problema. Mas acho que isso reverbera pra toda essa treta, porque o pessoal olha pra essas pessoas que eles gostam tanto, tipo, puta, é a voz do Bob Esponja. E aí fala, caramba, mas você tá falando mal desse cara, que eu amo ele. Não, ninguém tá falando mal dele. Se você tá criticando a dublagem, você tá criticando todo o sistema que leva aquilo. Você não tá criticando o Guilherme Briggs. Puta, ele é um puta ator de voz, não tem o que falar. E pronto. É isso. A gente tá criticando... Ó, Guilherme discordo de Briggs, tudo Wallace, isso. não sei das coisas. Eu sabia. Foi por isso o meu comentário, vai. Eu queria ver você falando. É um babaca. Eu tô aqui pra incentivar o ódio Não, hoje. Eu vou fazer um corte disso daqui. Guilherme Briggs é um bosta. E vou pôr a cara do Vini e do Guilherme Briggs e deixar lá no YouTube. Vamos. As experiências que eu tive com o Guilherme Briggs não me mostraram que ele era um cara legal, mas enfim. Não, tô falando vou julgar artisticamente, pelo vamos pouco lá. que eu vi. Não. Mantenha a sua Cara, carreira eu de acho- produtor, Vini. Não destrua a sua carreira. Exatamente. Por isso que eu não tô falando nada dele. Mas assim, eu acho que é um vazio. É vazio. É a celebração do vazio. Eu não vejo nada, não vejo nada contra a profissão das pessoas. A pessoa tem uma profissão, legal, vai lá. O que ela faz? Ela dubla? Ok, tá, é necessário. É
não vou falar que é um mal necessário, porque não é mal, mas no sentido assim de ser um mal necessário, que é obrigação de você ter, não dá para ter uma indústria audiovisual que funcione com cinema, com desenho, com programas de TV, tudo que seja suficiente para as pessoas terem tudo que elas querem, sem ter dublagem. Então, é obrigatório, é importante, tem que ter a TV brasileira. Na TV, para mim, a TV aberta é imprescindível que seja dublado. É elitismo burro achar que tem que passar filme legendado na TV aberta. Não existe, isso é burrice. Tipo, até tecla SAP eu acho idiota ter tecla SAP, porque o objetivo não é esse, sabe? O objetivo é outro. É alcançar justamente aquela classe lá que eu estou defendendo, que não consegue no cinema tal, e é problemático mesmo. Mas na TV aberta ela vai conseguir ver os filmes todos, você não está excluindo ninguém. Então é imprescindível que exista um mercado de dublagem, e é melhor ainda que esse mercado de dublagem seja bom, porque aí você vai destruir menos a obra. A questão é que o papel do dublador, nesse caso, é o papel do peão, sabe? Ele tá sendo celebrado por algo que não é ele. Ele tá sendo celebrado pelo vazio do mas nossa, ele dubla super bem. Mas ele é um ator super bom. Por exemplo, esse dublador aí do Wolverine, eu já cheguei a ver ele num monte de lugar, num monte de filme, num monte de novela, fazendo pontas. Aí é o cara que aparece de juiz daquela, no último capítulo tem um julgamento, aí eles chamam o cara, sabe, assim, o mundo não celebra esses caras, que eles são atores, não tem ninguém ali que, tirando, sei lá, quando chama o Luciano Huck, o Thiago Abravanel para fazer dublagem, o resto são atores, as pessoas são atores. O Thiago é ator também. Mas não conta, ele é bilionário, então ele não conta pra nada. Depende, a gente não sabe se é. Depois da última madrugada, a gente não sabe se ele vai ter uma parte da herança. Mas então, mas a questão é a seguinte: essas pessoas eles são atores e atrizes, eles poderiam ser celebrados, eles podiam ter espaços no cinema, na novela, na série, etc. Mas não, o rolê deles é a voz e tudo bem. Mas aí se celebra isso como se a voz dele estivesse fazendo alguma coisa além do que a voz. E aí ele vira uma celebridade. Nossa, esse cara é incrível. Nossa, eu estou emocionado de ver a voz do Bob Esponja, sabe? Isso é uma bobagem. Concordando. Mas isso aí, cara, é nerdola. Exatamente. Nerd feio ter tudo, que não sabe, não tem nada na vida e começa a idolatrar. Falar mal de nerd ter tudo aqui é um crime, porque essa live é feita só por nerds ter tudo. Então... mas é um outro. Olha pra mim, tudo velho. específico. Mas assim, pra mim, exatamente o que você tá falando aí, cara. É o cara que eu tô falando. Mas é isso, é isso. Vazio. Essa pessoa geek tóxica, escrota, que fica. Porque. Sabe? E eu acho que tem uma questão de carência de ídolos nesse mercado, que assim, a gente tá distante de onde as coisas são produzidas, e o mais próximo que a gente tem disso é aquele dublador que deu voz ao que eu gosto, ao que eu consumo. Então, automaticamente, ele é o representante direto daquilo que eu consumo, daquilo que eu gosto. Sim, mas assim, né, com o preço que pagam pro dublador ir lá subir no palco e falar 6 bobagens, se junta mais um pouquinho, tu traz o desenhista do negócio. Só que o desenhista ninguém quer, porque não importa, porque as pessoas querem celebrar o vazio, é muito mais fácil celebrar o vazio, celebrar alguém, e ainda é alguém que aparentemente não tem a grande qualidade, você não tá vendo uma pessoa com uma enorme qualidade daquilo, a pessoa pode ser incrível, por exemplo, Guilherme Briggs pode ser um cara incrível, mas eu tenho certeza que, não sei se é ou não, mas ele pode ser um cara hiper letrado, ele pode ser um intelectual do teatro, do cinema, etc, etc. Mas o que ele faz é a voz dele ali. O que ele faz na voz dele, ele mostra muito pouco disso. E as pessoas não querem conversar com o Guilherme Briggs. Eu estou falando dele, por exemplo, porque eu só sei o nome dele, eu não sei o nome de nenhum dublador. As pessoas não querem sentar do lado dele para conversar com ele sobre, sei lá, sobre cinema, sobre o que ele gosta, sobre como que é a profissão, sobre o que... Faz o sobe lá e imita o Tom Hanks. Porra, faz o Super-Homem. Não, pelo amor de Deus, sabe? Isso é de um vazio, isso é da pessoa que não consegue
crescer. A pessoa não consegue, a pessoa tá presa no Cavaleiro Zodíaco. Sabe? Pra ela, o Cavaleiro Zodíaco ainda é a melhor coisa que existe no mundo. E eu vou contar uma novidade pra vocês: o Cavaleiro Zodíaco é uma porcaria. Você vê aquele troço, os caras ficam voando o episódio inteiro e ninguém dá um golpe em ninguém naquela merda. Eu já então, não gostava de Cavaleiros do Zodíaco na época, hoje eu gosto menos ainda. Porra, mas é verdade. E aí a pessoa fica lá, como ela gostou daquilo, ela nem vê de novo, porque sabe que se vê de novo. Não, e pra Vai vocês achar uma terem uma porcaria. ideia, cara, Cavaleiro Zodíaco não aparece nem na lista dos 100 maiores animes da história do Japão. O pessoal japonês não gosta do Cavaleiro Zodíaco. É só a gente que gosta. Isso, vamos assistir Naruto e One Piece, mano. Param de... Não, pelo amor de Deus. Então, assim, a Entendeu? questão é a celebração do vazio, é a celebração do. O cara é dublador. Não me importo com o trampo do cara. Deve ser legal. Eu troquei ideia com uma moça que ela é ótima, super gente fina, super acessível. Ela foi no festival lá. Pô, é um pessoal legal. Tirando alguns que são meio babacas, tem um pessoal que vai lá, que quer conversar, sabe? Mas assim, vai lá, sobe lá e fala fala que nem o Superman, sabe? Pô, isso é vazio demais. Uma vez, um caos. Uma vez eu tava num show trocando ideia com o João Gordo. E por razões da vida, eu conheço pessoas que gravaram com o João Gordo, eu tenho uma pessoa da família que morou com o João Gordo, então eu tava ali, conversei com ele, fiquei trocando ideia com ele, tipo, normal. E aí a gente tava dentro da barra, ele ia tocar, e aí a pessoa chegava lá, passava na frente dele, batia assim, aê, gordo, não sei o quê, porra, foda, aê, gordo, não sei o que, todo mundo fazia, batia a mesma coisa, e era a mesma frase. E aí tem uma hora que ele falou assim, cara, eu fico muito puto, eu vou lá pro camarim porque eu fico puto, porque ninguém passa aqui pra conversar comigo, pra falar, ei, gordo, como é que tá as coisas? Como é que foi o show? O que vocês vão tocar? O que você gosta? Toma uma cerveja comigo. É uma coisa, ninguém quer escutar a opinião do cara, ninguém quer escutar o Guilherme Briggs falando de cinema, ninguém quer escutar a carreira de ator dele, ninguém quer nem dar emprego de ator para isso, só querem ficar voz. E aí cria esse comércio, esse capitalismo selvagem aí, e aí joga os caras lá em cima, e agora os caras nem sabem mais o que fazer, porque dá uma grana, né? É complicado. Como é que você vai tirar agora? O sustento, é um pedaço de sustento dos caras, das minas. Então é complicado. Mas é vazio, cara. É vazio demais. Não, mas é isso. E eu concordo com você que, por exemplo, devia pelo menos uma sessão diária tinha que ser legendado. Para as pessoas poderem exercer o seu direito de opção. Certo? Assim como qual que era a grande barato do DVD, a hora que chegou, Blu-ray, você poder colocar dublado. Uma coisa que me irrita profundamente, você paga uma grana de TV a cabo, você entra lá, não sei o quê, e não tem legendado na porra do canal. Você fala, caralho, meu, eu pago essa porra porque eu não gosto de dublado. Eu quero fugir da TV aberta. E tem coisa que não é dublada. Sim. Tem coisa que eu fui tentar ver com meu filho e não tinha dublado. Eu falei, porra, como assim? É tipo Homem-Aranha. Como que não tem Homem-Aranha? Como é que você tá me dando um filme na TV que não é dublado? Então, assim, tem umas discrepâncias muito loucas. E aí, eu repito, não é tirar o dublado. Vai passar Vingadores. Vingadores tem 3 horas de. Equilibrar. Vingadores tem 3 horas e 70 de filme. Então, se você pensar que a primeira sessão é às 2 e a última é às 10, você vai passar ele 4 vezes no dia, 3 vezes no dia. No cálculo do Ricardo, rapidinho, Vini. No cálculo do Ricardo, Vingadores tem mais ou menos 80 páginas. Assim, tem que o Vingadores, desculpa, tem pouquíssimo diálogo, certo? No forte do Vingadores não é o diálogo. De todas as formas possíveis. Mas assim, você tem que ver. Você põe a sessão. Você não pode simplesmente tirar a sessão dublado. Você vai pôr a sessão dublado lá, cara. Põe lá, põe de tarde, às vezes, põe num horário mais acessível. Tem que aceitar uma vez por todas. O padrão é dublado. Por quê? Não, o padrão não pode ser dublado. Falta de cultura, preguiça. Ricardo, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio. Só que o padrão é dublado. Eu vou te falar um negócio quando você falou lá atrás, eu esqueci de corrigir. De 2000 para cá, o índice de analfabetismo do Brasil caiu, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas de 2002 para cá, teve umas mudanças aí, e o índice de analfabetismo do Brasil caiu muito, muito. Sim, mas o Brasil não aumentou. Não, mas o Brasil não é mais um país de analfabetos. Eu não sei o que aconteceu alguma coisa. Começou em 2003. Assim, isso não né? é isso.
Isso não é uma desculpa, tá, Ricardo? Não, Não, não vem é com uma esse desculpa. bolsonarismo pra cima de mim de falar que tá tudo merda porque foi o Lula que... Não. Tá bom? Tá? Jesus. De onde ele tira isso? Me explica. Os Acho que bagulhos o vão Bob- crescendo, né? Vai escalando Acho que- sempre. Ah, O vai. Bob Esponja parou ali e falou: A- Essa fruta, me ajuda! Porra, velho. A minha Onde cabeça você tem tirou camadas. isso? Quando eu passo em uma, o que eu encontro são outras camadas diferentes. Eu vou só me agarrando. Eu vou indo onde dá. É. Camadas. A né? cabeça do Vini funciona igual a do Monark. É, camadas estabelecidas. E Não, mas etc. fala aí, Ricardo, fala. Então, o padrão é o dublado. A gente tem que aceitar isso uma vez por todas, por preguiça, cultura, nacionalismo, uma série de coisas. Dá emprego e etc e tal. Isso é normal. Dá emprego, digo, no geral. Tanto para a categoria do dublador, quanto de engenheiro de som, do estúdio, pro cinema, pipoqueiro, por causa do cinema, não sei o quê. Todo mundo precisa pôr bundinha na cadeira e o dublado, infelizmente, é o que vai. Porque as pessoas não querem ler, não gostam, têm preguiça, educação deficiente e tudo mais. Não tem mais analfabeto no Brasil? Muitíssimo poucos, mas analfabeto funcional cada vez cresce mais. E o cara lê um livro na vida. Ele não vai querer perder o tempo da vida dele, ou o visual do filme, para ver uma legenda e sentir a experiência como ela tem que ser. Com som original, bonitinho, envolvendo ele, tudo bonitinho. Mas você não acha Ele que vai isso querer fazer. um círculo vicioso? Se o padrão é o dublado. Assim como o padrão é sertanejo, cara. Sertanejo Não, mas universitário é padrão hoje. Funk, proibidão, é padrão. Funk não é O padrão. sertanejo universitário não é padrão. O sertanejo universitário é uma grande. Você quer Indústria. que continua ou não? Continua ou Não, não, a gente Rodrigo? vai fazer uma live sobre isso ainda, uma live extra. A gente traz o Ricardo. Ensinando Fala, o é uma Ricardo grande sobre o coisa. sertanejo. Tá Só com para medinho, deixar claro, fala. o sertanejo universitário não é padrão, ele é uma Negócio. conspiração muito maior do que isso. Então, né? Ah, tá, uma conspiração chinesa. Não é questão, Não. não é chinesa. A questão é a seguinte. Já vou explanar aqui um spoiler. O sertanejo, Ai, meu Deus. sertanejo universitário é o maior soft power da alt-right brasileira. É isso. Sim. Sim. E Ele é praticamente um psyops. Então, para quem conhece um pouco de política e política internacional, vai associar esses termos e já vai entender um pouco. E o funk proibidão, uma parcela do funk é Rainbow Six, cara. Rainbow Six é ótimo. Velho. O funk é um movimento muito mais espontâneo e natural do que o sertanejo, que é algo mais conspiratório mesmo. O funk ele só é rejeitado desse jeito que ele é, justamente porque existe a gente está saindo completamente da pauta, mas é porque existe. O funk é rejeitado porque o agro é pop. Vamos lá, essa é a verdade. Mas a questão é a seguinte: o que eu tava falando depois. Isso é o spoiler da nossa live secreta, hein? A gente vai ter essa live secreta. Eu não sei se vai pro podcast, mas vai rolar essa live secreta. Uma live extra do cinema aqui. O que eu acho é o seguinte: para mim é o seguinte: a porcentagem, a grande maioria das pessoas que querem ver dublado é porque elas são preguiçosas. E isso o Ricardo concorda comigo. Concordo. Se ele concorda. A questão é que, para mim, por a maioria ser desse tipo de público, eu acho que isso só vai piorar, porque se continua, piora. Então eu acho que precisa. Eu acho que nesse. Não, porque a pessoa não vai treinar para. Eu não nasci lendo legenda. Eu vi muito filme dublado, e aí eu comecei a ver legenda, e aí eu fui melhorando na legenda, e tal, e uma hora eu tava lendo. Tá vendo? O filho do Pablo Vilaça é muito melhor que você. Com 8 anos ele assistia tudo legendado já. Porque eu li normal. Não, eu não. Meu filho com 7 não assiste legendado. Tá vendo? O filho do Pablo Vilaça é melhor que o seu. Exatamente. Azar do filho do Pablo Vilaça. A questão é que eu acho que se você abrir sempre. Não, é mais dublado. As pessoas que que não está acostumada, ela vai continuar sem estar acostumada. Então, assim, tem que ter o mercado tem que ter uma consciência de que a pessoa está vendo dublado. Eu sei que não, mas a pessoa está vendo dublado
Porque ela só tá dando aquilo dublado e ela nunca vai pro legendado porque não tô dando não estão mostrando para ela a necessidade dela legendado, então ela vai ficar vendo porque ela é preguiçosa. Então, se você diminui isso, você aumenta a necessidade das pessoas verem dublado, muito provavelmente elas vão se adaptar, porque não é gente que não consegue, a maioria das pessoas não é gente que não consegue ler. Essa é a questão. Não é gente que ela não vai conseguir ler, ela vai perder o filme. Não é só preguiça. É só preguiça. É a porra da preguiça. Eu sou a pessoa mais preguiçosa que eu conheço. Mas, cara, tem limites. Preguiça de ler o bagulho legendado não é preguiça, é burrice. Porque, cara, não faz sentido. Você não tá. Ninguém tá te dando um livro para você ler. Ninguém tá te dando um quadrinho. 90% dos filmes, se você nem lê a legenda, você entende o filme. A pessoa pode perder, dormir, fechar o olho, comprar pipoca, ir no banheiro e voltar, e ela não vai perder o filme, ela não vai deixar de entender. Então, assim, para essas pessoas, a legenda, e aí elas entraram num vórtice de burrice e de preguiça que faz as pessoas acharem legal o dublado. Não, dublado é bem melhor. Tem gente que fala que dublado é bem... Tem gente que fala, olha na minha cara e fala, dublado é bem melhor, porque eu tô vendo mais a tela. Mentira, não tem porra nenhuma de cinema, não tá vendo nada na tela, tá olhando pelos lugares errado, sabe? Não tem capacidade de entender mais. Não, o dublado é melhor. Não cara, pra mim a questão é, se eu tivesse falando de um negócio das pessoas que não conseguem ver o filme, das pessoas que não conseguem ler a legenda, aí eu nunca estaria nessa, eu nunca acharia isso. Eu nunca acharia isso. Nunca acharia foram isso. Para um caminho completamente nada a ver com nada. Capacitismo, preconceito, Não, pelo amor de Deus. Puta viagem, não é com isso, cara. Parece que parece que tá falando que por eu ser contra, por eu achar que a dublagem em excesso, eu sou contra a pessoa com problema. A gente entra no outro problema. As pessoas que, em tese, poderiam contribuir para aumentar a consciência do público, que o legendado é uma experiência melhor e mais completa, os caras viajam na maionese, começam a falar umas merdas, vai para esse lado. Não, porque... E outra polêmica que está dentro disso, teve um tempo atrás, aí aquele filme do Hassum, do Amor Maior, sei lá como é que chama aquela merda lá. Sim, que ele é baixinho. Então... Aí entrou... Que é uma refilmagem, né? Uma refilmagem. E uma refilmagem, um filme francês, depois foi para Espanha, não sei o que lá. Aí o Peter Dinklage entrou na história, criticando Branca de Neve e Sete Anões. Aí o comentário dele de Branca de Neve faz sentido. Tanto que a Disney tá repensando o filme. Não, por isso que eu tô falando para vocês. Se você vai no ponto e fala a coisa certa, você começa a plantar uma sementinha nas pessoas. Agora, podiam ter aproveitado essa situação do Pablo, que, desculpa, é um dos melhores críticos de cinema do Brasil, e falar, cara, acho que você está equivocado nessa história, mas você tem uma certa razão ali. As pessoas estão do lado dele, começam a dar porrada e ir para um lado nada a ver com nada, e as pessoas que estão vivendo suas vidas na base do deixa a vida me levar, a vida leva eu, cara, eu nem sei do que esses caras estão falando. E perde o fio da discussão e esquece. E aí o legendado, infelizmente, vai ficando cada vez mais para trás e se faz a celebração da preguiça, do vazio, da falta de conteúdo. Exatamente. E não sei o que lá. Que nem a entrevista da Anitta no Jimmy Fallon. Meu Deus, que merda foi aquela? Que é isso, cara? Mas assim... falando da Anitta, toda entrevista de Jimmy Fallon é ruim. Então a da Anitta é só mais uma entrevista. Respeita a rainha do pop brasileiro. Não, eu gosto dela, não tem nada a ver. Até agora que ela virou punk. Pop punk. Mas toda entrevista dela. Mas o Jimmy Fallon, ele é a celebração desse mesmo negócio que tá falando, do vazio. Você não é um talk show para você. Tudo umas historinhas vazias e tal. Então, sim, assim, é o que eu falei, é um círculo vicioso de celebração da burrice, cara. E aí eu acho que a dublagem
ela é só mais um ponto. O sucesso da dublagem, vou salientar, porque vai que o Rodrigo faz um corte aí, vai ficar parecendo que eu sou um idiota. O sucesso da dublagem, não a necessidade da dublagem para TV a cabo, para TV e tal, mas eu acho que essa celebração da dublagem, do jeito que ela está sendo hoje, é só mais um ponto dessa celebração da burrice, cara. O mundo não é que o mundo tá burro. O mundo tá com as pessoas achando que ser burro é legal. Ser preguiçoso é legal. Olha como legal, eu sou preguiçoso. Olha como legal, eu tenho 52 anos, eu tenho 3 faculdades, eu leio 8 livros por mês, mas eu vou ver o Homem-Aranha dublado, porque, cara, dublado é muito legal. Sabe, você tá celebrando a burrice, você tá achando legal ser burro. Não é que a pessoa, não é o espaço dela ali era meio legendado. O meu filho chegou, então tô dando oi para ele. Então, assim, o espaço dela era ver legendado, mas não, prefere. Então, assim, a gente está num momento muito delicado da humanidade. Eu não sei se isso é um negócio que a gente não vai saber na história, porque muito provavelmente não teve ninguém que pesquisou, ainda que tenham tido outros momentos de burrices enormes, tipo o pessoal botando fogo nas pessoas e tal, são burrices enormes. Mas, assim, não sei se tinha uma celebração da burrice ou era uma ignorância. A gente está no momento de celebração da burrice, é legal ser burro. Então a gente não sabe se já passou alguma vez por isso ou não. Passou, mas são deve ciclos, ter passado. Cara. É um ciclo de involução, entendeu? É um ciclo de involução. Você está, sabe, indo para um lado totalmente E eu equivocado. acho que a dublagem é só mais um pedaço disso. Eu acho que é um pedaço disso. Você vai colocar... Você igual coloca K-pop, várias... sertanejo universitário. Eu acho que tudo isso. Você coloca várias coisas, né? Várias coisas nessa... porque o mundo está celebrando a burrice? Aí você começa várias coisas. Eu acho que essa glorificação da dublagem do cinema é só mais um ponto dessa celebração da burrice. Eu concordo que é importante falar sobre isso, porque é um entretenimento muito bom, muito forte, que atrai muitas pessoas, mas a gente percebe o quanto que as narrativas vêm se tornando cada vez mais simplistas, o quanto que os cortes estão sendo rápidos, o quanto a qualidade narrativa está caindo, o quanto a falta de cuidado na hora de terminar um filme, tanto nacional quanto internacional, tá, pessoal? Hollywood e não sei o que, Marvel e tudo mais, é muito pouco sofisticado. Sim. Você está deseducando as pessoas. Infelizmente é isso. Você não tem mais um Scorsese aparecendo. Um Villeneuve falecido, por exemplo. Um Jordan Peele. Tem pouquíssimas pessoas fazendo cinema inteligente hoje. Ou pelo menos não idiota. O que já é uma grande coisa. Já é um passo na frente. E com esse comentário deles de que a dublagem elegeu o Bolsonaro, acho que a gente encerrou meio que a pauta de hoje, né? Aí, ó, essa é uma boa questionamento. A celebração, o Bolsonaro ser eleito, uma das razões é essa glorificação da do vazio. Tá intimamente ligado. Celebração do vazio, enquanto eu tô brincando 30 anos nas costas, brincando com o meu fim durante a live. Que fique claro que de vazio a Hora da Aventura não tem nada. O vazio é meu de estar brincando com o bonequinho aqui com 30 anos enquanto eu tô na live. O melhor boneco maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas você, por exemplo, você não vai na rede social meter o pau porque mudaram a dublagem da sua infância da Hora da Aventura. Talvez. Não, mentira, não vou não. Entendeu? Ou então igual o He-Man do Kevin Smith, que foi massacrado aí. Por exemplo. Achei do caralho. Falei, mano, esse He-Man é muito legal. O He-Man sem He-Man, né? É bem legal. Maravilhoso. Tem um questionamento. Um negócio muito divertido pra gente pensar. Os Simpsons é uma série que tem, sei lá, 226 temporadas, né? Eu acho que não faz 10. Até de 99. Não faz 5 ou 6 temporadas, aí 5 ou 6 anos, que eles mudaram. Eles começaram mudando a voz do Apu. O Apu deixou de ser dublado pelo... O indiano. O indiano, pelo... Esqueci o nome do ator. E foi por motivo racial que mudaram. E ele passou a ser dublado por alguém... Indiano de verdade.
não indiano necessariamente, mas alguém que pelo menos tivesse Não fosse descendência indiana. estereotipado. E aí os Simpsons começou a fazer esse tipo de coisa. Então, se o personagem é negro, quem dubla é Dubla é o negro, negro. etc. E isso foi um negócio que foi indo para todos os lugares. Então, por exemplo, as animações hoje nos Estados Unidos, em Hollywood e tal, eles tentam fazer justamente isso. Se é um personagem oriental, eles tentam pegar, ver qual é a origem do personagem, eles tentam pegar um ator. Mas eles fazem essa diversidade justamente no ator de voz, que não aparece. Exatamente. No live action continua o whitewashing mais forte do que nunca. Não, tudo bem, eu não tô celebrando ninguém, eu só tô falando que no caso do desenho, né? Eu tô falando no caso do desenho. No caso do cinema é um outro rolê, a gente depois pode até discutir isso num outro que é muito mais profundo que isso, do que eu tô falando. Mas é que no desenho aconteceu esse movimento. No Brasil, não. Nenhuma dublagem, nem no Brasil, muito provavelmente, nem na Itália, nem em lugar nenhum. Então, o personagem negro no Brasil não vai ser, não vão estar dando emprego para um negro, e muito provavelmente fica a pesquisa aí, procure por negro dublador, pouquíssimos. Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso, tem pouquíssimo negro dublador. Por quê? Porque é um mercado extremamente elitista. Então você tem que ter para você ser dublador, você precisa ter o curso de ator lá, a carteirinha de ator, e você precisa ter um curso de dublador. O curso de dublador não é barato, não é vou lá de graça no SESI. Não é o curso que quem criou os cursos foram os dubladores para ganhar uma grana a mais. Então, quer dizer, não vai ter. As camadas baixas da sociedade do Brasil não vão conseguir ser dubladores. Então, assim. É um bagulho caríssimo ser dublador. Não vai. Você olha lá, é extremamente branco e velho, sabe? É pouquíssima gente. Mas espera aí. Branca A gente mais nova. A gente tá fazendo toda essa. Só tô deixando claro que esse problema ninguém olha. Ninguém tá preparado para discutir o classicismo do mercado de dublagem no Brasil. Os mesmas pessoas que estão acusando, por exemplo, que acusaram o Pablo Vilaça, e eu fui também acusado de elitista. As pessoas que me acusaram o Pablo Vilaça de elitista, por exemplo, não estão preocupadas e nem vão fazer isso e acusar o mercado de dublador do Brasil de elitista. Por quê? Porque convém. Então, sabe, é um poço sem fundo. Então, é uma grande hipocrisia que vai empurrando, um trem de hipocrisias e vão empurrando, sabe? Não tem. E quanto mais mexe, mais fede, cara. Se a pessoa passa na rua e tem um cego tentando atravessar a rua, ela caga pro cego e vai embora. Mas aí, na hora de defender o dublador, ela fala: porra, mas como é que vai fazer com o cego? Porra, sabe? Então, assim, é um caminhão de hipocrisia que as pessoas começam a vomitar para defender um vazio, porque elas lembram da voz do cara do He-Man, sabe? Não, eu lembro da voz do He-Man. Pô, a voz do He-Man não é a voz do He-Man. Dorme com esse barulho, não é o He-Man que você viu na Xuxa, não é a voz dele, é um outro cara que deve ter mudado de voz, ninguém se importa, sabe? Enfim. Concordo. Isso vocês concordam agora comigo. Agora eu concordo. Mas, ó, a gente tem que falar uma coisa. A dublagem brasileira, para encerrar esse programa, deu um grande produto para nós, que é o dossiê Márcio Seixas, que é aquele exposed do dublador que assediava as Muito minas. Muito bom aquilo. Cara, deve ter 3 ou 4 temporadas já, que é só o sócio dele lendo mensagens e a voz do Batman lendo as mensagens. É um negócio incrível. Foi aquela treta que eles tiveram, né? Os dubladores tiveram, né? Eles eram sócios num estúdio. Eu tava no meio da produção do evento que eu produzo, que tem os dubladores, a gente chama. Aquilo deixou o evento muito complexo, porque a gente precisa saber quem estava do lado de quem não podia subir no palco com quem era funcionário de quem. Cara, a gente teve que fazer um exercício enorme de colocar as pessoas em dias diferentes, porque senão a pessoa não se dá, às vezes se bater. Tipo, cara, como assim, cara? Não, tava saindo treta. E assim, é uma merda o fato de ter sido um exposed de abuso sexual.
mas são 4 temporadas, como se fosse uma série de um dublador lendo mensagens de textos do antigo sócio dele, mandando pras meninas. E assim, ele falando seriamente aquelas mensagens. Cada vídeo deve ter uns Incrível. 15, 20 minutos. E aí são umas 4 temporadas. Então imagina quanto conteúdo não tem ali. É absurdo. Tudo no YouTube você acha. Dossiê. Se vocês procurarem Dossiê Márcio Seixas, vocês vão achar tudo isso. Então fica a dica. Dossiê Márcio Seixas e Feira da Fruta. Isso. Os 2 maiores momentos da dublagem do Brasil. Tigas e 300 de Spark. Acabando, por você favor. Aí também depois, pode... Telaclass. depois do Feira da Fruta, exatamente, depois de Feira da Fruta, aí você vê o que o Feira da Fruta provocou, que é o Telaclass, mas Feira da Fruta é imprescindível para você entender a história da dublagem brasileira. Mas do Telaclass, o meu primeiro Telaclass que eu assisti pra mim é o mais marcante. Eu sei que não é o melhor, mas eu deixo aí a recomendação, que é o do Memórias do Ninja Banana. Fica aí a dica. É muito bom. Eu sei que não é o melhor, mas foi o primeiro que eu assisti na época e é ótimo. Então, assistam. Não, que bom que a gente tá aí, né, no momento de nostalgia, trazendo as nossas lembranças da dublagem, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Outro dia eu vi o episódio do Batman 66, que é o mesmo do Feira da Fruta, e não era o pessoal da Feira da Fruta. E, cara, aquilo acabou com a minha infância. Ver a dublagem normal. Eu não aguentava mais, eu não conseguia mais ver. Acabou com a minha infância. A Sim. dublagem original. Sem o Feira da Fruta, né? Procurem. Feira da Fruta é um clássico. Feira da Fruta talvez tenha sido o primeiro viral da história do Brasil, num momento em que era difícil ter viral. Tipo, esse bagulho a galera compartilhava isso por e-mail, assim, era uns bagulho muito doido. Por disquete, você Por levava por disquete. disquete pras pessoas. E é ver. simplesmente 2 amigos que regravaram em casa, redublaram todas as vozes do filme do Batman. Então assistam. Muito bom. Maravilhoso, é uma das grandes obras-primas do cinema. Sim. Bom, fechou? E com isso a gente encerra a live. Se vocês claramente perceberam, a voz da Flávia sumiu há uns tempos, porque ela passou por um túnel, caiu o sinal. Mas a internet dela estava oscilando demais Tava desde oscilando, o começo. tava Então, oscilando. muito provavelmente ela se irritou, e com razão, porque é chato pra caramba ficar Sim. indo e voltando. Ela tinha hora, mas ela estava envolvida no papo. Acredito Sim, que realmente caiu a internet, ela não conseguiu voltar. A Flávia Fica a dica, Sim. não fica o convite e a certeza de que ela vai voltar. Sim. E aí a gente vai falar do assunto que ela quiser. E quem acompanha assunto vai aqui ser já dela. ouviu várias vezes a gente trocando ideia com a Flávia, porque ela vem pra falar de Oscar, ela vem pra falar de um monte de coisa sempre. Então a Flávia, às vezes ela só invade a live. Já aconteceu da gente estar em live e ela fala assim, tô entrando. Vem. E aí ela entra. Então a Flávia da casa... Tem coisa que a gente não discute, né? Assim como... a Flávia a gente nem precisaria estar se desculpando, mas aí que alguém caiu aqui pela primeira vez, acha que a Flávia simplesmente sumiu e a gente ignorou a presença dela. Não, é tudo conversado assim aqui, como né? O indefectível e inquestionável comando de Vinícius Carlos Vieira. É isso aí. E aí, então... E aí, obrigado também, Ricardo. Valeu, sempre nosso consultor jurídico. É nóis. Tamo junto. Se vocês ouviram alguns apitos depois no podcast ou no YouTube, foi porque o Ricardo mandou colocar os apitos. Então, cobrindo o nome de pessoa, censurando o Vinícius Carlos Vieira. Responsabilidade jurídica sempre, né, gente? Por favor. Exato. A gente... Sem Todos os agressão, nossos processos são na mão do Ricardo. Difamação, injúria, calúnia. Se quiser me processar, chama o Ricardo, otário. Tamo junto, otário. Eu tenho advogado, seu vagabundo de merda. Ai, brigadão. Um beijo pra todo mundo que sempre acompanha a gente, seja na live, no podcast ou no YouTube. Isso vai render ótimos cortes, porque já separei tudo aqui. Um beijo e